gestor ou líder, ou empresário que tem dificuldade em demitir, em mandar embora, o que ele pode fazer? Tem muito Ah, desse caso. todo mundo, quem gosta de demitir alguém, eu detesto. Nossa, quando eu tenho que demitir alguém, eu falo, caraca, não é possível, mas será que é isso mesmo? Não sei o quê, porque é desconfortável, mas precisa ser feito, não dá para fugir. Você tem que ser respeitoso, você tem que ser técnico e não é lugar de feedback. Então, quanto mais rápido for, menos dolorida é para a pessoa do outro lado. Se você começar a justificar, estou te demitindo porque você não fez isso, não fez aquilo, não fez. Não, cara, não pode ser uma surpresa para a pessoa que ela está sendo demitida. Ela tem que ir para a salinha da disciplina sabendo que ela vai ser demitida. Por quê? Você já fez um ciclo de feedback, você já direcionou, você já orientou, você já deixou claro que ela não estava atendendo, o resultado que ela não estava trazendo. Então, quando você chama para uma reunião dessa, não tem que ser surpresa. Então, a demissão ela é uma construção. Óbvio que tem as exceções por justa causa, sei lá, cara, teve uma questão de assédio ou questões muito graves que ali é no susto. Mas Uhum. se for por performance, é uma construção, não é de repente. Essa construção tem que ser feita. E se ela não foi feita, é, é uma irresponsabilidade e culpa do líder. Então, não é lugar de feedback, não é lugar para fazer DR, não é lugar para. Não, cara, olha, infelizmente estamos encerrando nossa relação. Desejo muito sucesso para você e vida que segue. Enfim, para que criar? Já acabou, tipo, para que ficar gerando mais desconforto? Não faz sentido. Sim. E nesse ponto, qual seria então o melhor perfil para se contratar? O que uma pessoa tem que ter para você contratar ela? Depende muito da vaga, né? Então, assim, se eu estou Mas buscando não tem um alguém, ponto principal? ela precisa ter compromisso com o que ela faz e precisa ter o fit cultural. Então, se eu for contratar uma pessoa para a área comercial, ela tem que ter um perfil X. Se for para a área de relacionamento, ela tem que ter perfil e habilidade Y. É tanto que na hora que a gente vai fazer a contratação, a gente preenche um documento. O que eu espero dessa pessoa? Qual resultado ela tem que trazer? Quais os aspectos técnicos são importantes? Quais os aspectos comportamentais são importantes? Então, não tem uma receita de bolo. A receita de bolo olhe para o prato que você quer fazer, separe os ingredientes de acordo com o prato que você quer preparar. O prato do comercial é um, do financeiro é outro, do jurídico é outro, são pessoas completamente diferentes. Então, não dá para a gente buscar uma bala de prata, uma receita de bolo que a gente vai se frustrar. Funcionário desmotivado. O que fazer com funcionário desmotivado? Pergunta bem difícil. Eu acredito que motivação ela é interna. Você não consegue motivar alguém desmotivado. Você cria estímulos. Se a pessoa vai responder ou não, são outros 500. Então eu posso dar um estímulo para você e um estímulo para uma outra pessoa e cada um reagir de um jeito. Se motivar de maneira diferente. Então, eu acho que é muito importante a liderança tentar entender o porquê da desmotivação. É um problema pessoal que está acontecendo na vida da pessoa? É uma questão que ela está sendo um pouco desafiada, ou ela está sendo muito desafiada? Aí vem muito da liderança o olhar do único, do singular. Então, assim, como que eu vou reverter uma pessoa que está desmotivada? Eu preciso entender a causa raiz. Se é um cara que gosta de desafio, ele está com um desafio pequeno. Como que eu vou motivá-lo? Vou dar um desafio grande para ele. Se é um cara que gosta de reconhecimento e ele merece ser reconhecido e não está sendo reconhecido, eu tenho que reconhecê-lo. Então é importante que eu entenda o indivíduo e entenda a situação dele. Por isso que eu acredito muito em equipes pequenas. A gente trabalha com um conceito que a gente chama de squad. Os nossos squads eles não podem ter mais que 8 pessoas, porque o líder precisa estar próximo. Porque se o líder está próximo, ele vai conseguir saber que tem alguém desmotivado, que tem alguém que está com algum problema e precisa de um apoio, precisa ter alguém que está com uma dificuldade técnica e você precisa sanar. Então, quando a gente olha essa organização de até 8 pessoas, a gente fala que é a regra da pizza. O cara precisa sentar com seus liderados e conseguir comer uma pizza e todo mundo comer um pedacinho. E aí você está numa composição adequada, porque
essa proximidade, esse olho no olho, é extremamente importante para desenvolver pessoas e, consequentemente, resultados. E trazendo agora para o lado do gestor, em que momento o empreendedor ele tem que parar de executar e agir mais como gestor? Essa é uma pauta que está muito em alta nos últimos tempos, porque cada vez mais os founders estão voltando para a operação. Ah, é? Então, se você pega o caso do Google, que começou a perder muito mercado para a OpenAI na inteligência artificial, os fundadores voltaram. Você pega a Nubank fez um desligamento muito grande de gestores agora. Por quê? Porque voltou um dos founders para a operação, para aproximar. Então, eu não acredito que um founder ele vai deixar de sujar a mão de graxa, porque cada vez mais a gente vê a importância disso. Porque estamos num mundo de revolução que a gente nunca viu antes. Então, quem é melhor para proteger e para fazer a empresa alavancar do que um founder? E por que ter medo de vez em quando, sujar a mão de graxa? A gente não pode ter esse medo. A gente não pode ter essa arrogância e prepotência de falar, putz, chega uma hora que eu vou ficar aqui na minha sala no ar-condicionado fazendo a coisa acontecer. Opa, peraí. Eu acho que isso é muito um sonho do brasileiro, de achar que vai virar empreendedor, vai ficar na praia trabalhando com o notebook na praia, sem fazer muita coisa. Bem-vindo à vida real, né? Não é assim. E acho que esse é o ponto. E você pega uma empresa do tamanho do Nubank. O cara voltou para a operação e mandou um monte de gestor embora porque ele entendeu que a empresa estava ficando inchada e perdendo o jeito de startup de ser e virando um elefante branco. O outro voltou, bilionário, voltou para a operação porque viu uma ameaça muito grande de uma outra tecnologia crescendo numa velocidade que podia matá-los. Então, assim, eu acho que a gente precisa tirar esse peso de sujar a mão de graxa é ruim. Não, cara, tem hora que a gente tem que sujar a mão de graxa, tem hora que a gente tem que ir lá para a operação. A gente precisa saber o que está acontecendo na empresa. Elon Musk é um cara que está ali na operação o tempo inteiro. Ele voltou recentemente também à operação, eu vi uma notícia dessa. E está ali na operação o tempo inteiro, fazendo o quê? Buscando eficiência, buscando redução de custo, buscando solução melhor para resolver problema. Então, tipo, vamos parar de brincar de ter empresa e vamos entender que ficar no ar-condicionado ou na praia tem um período para isso, que é importante. Você tem que estar na praia de vez em quando, você tem que ter o ócio criativo, você tem que estar no seu ar-condicionado pensando em estratégia para crescer. Mas muitas vezes você tem que estar lá sujando a mão de graxa com a galera, isso, né? Então, assim, faz parte. Certo, E, Jaque, eu tenho uma empresa hoje. Qual seria o primeiro lugar que eu deveria investir nela? Que eu devia ter um olhar mais aprofundado nessa área? Seria marketing? Seria venda? Venda? Não existe uma sem empresa sombra sem de venda. dúvida. Que o Renato não me ouça, mas não existe uma empresa sem venda, né? E realmente tudo que vem, se eu não tenho vendas, tudo que vem depois da venda não tem valor nenhum. Então é o lugar mais importante, sem dúvida nenhuma. Teve alguma verdade absoluta que você acreditava antes, que depois, com a sua experiência, você viu que não era bem dessa forma? Cara, vou recorrer à música do Raul. Eu sou uma metamorfose ambulante, então eu prefiro viver nesse lugar, construindo e desconstruindo o que eu acreditava. Então, a Jaque de hoje é diferente da de ontem e vai ser diferente da de amanhã. E que bom, que bom. A gente foi para o Vale do Silício com o nosso MBA todo desenhado. Eu cheguei com certificação do MEC, cheguei lá, fui tão provocada que eu falei, por que eu preciso fazer por que nosso MBA precisa ter a certificação do MEC? Eu vou ter que encher um monte de linguiça com um monte de burocracia e o valor que isso vai gerar é zero. As pessoas, elas querem um diploma ou elas querem um conhecimento? Então, assim, coisa que eu tinha decidido antes de viajar, 10 dias depois, eu já mudei a minha visão. E eu acho que isso é extremamente saudável. Então, assim, tem uma coisa? Não, tem um monte de coisa. Da última semana foi essa. Da semana que vem, se você fizer a mesma pergunta, eu posso falar outra coisa diferente. Porque, de verdade, é importante que a gente seja essa metamorfose ambulante. Que a gente diga e desdiga as coisas que a gente disse, a gente
mude as nossas verdades o tempo todo, porque o mundo está mudando numa velocidade que a gente nunca viu. Como que eu vou ficar presa a paradigmas e a crenças que talvez elas não sejam mais válidas? Então, eu sou uma metamorfose. Jaque, você acha que o empresário brasileiro tem mais problemas do que o empresário fora do Brasil? Acho que tem mais risco. O risco Brasil é indiscutível. Então, a gente tem uma insegurança jurídica, a gente tem uma CLT que não é favorável pro empresário, a gente tem o papel junto à sociedade que é quase de um opressor, e tem o aspecto de a gente não pode nem errar. Então, se a gente, por exemplo, pega as empresas que estão em recuperação judicial no Brasil, todo mundo olha para o empresário e fala: caraca, mas ele é um incompetente, né? E quando a gente olha para lá fora, não é assim que acontece. Existem muitos lugares em que a legislação favorece e simplifica a vida do empresário, a carga tributária muitas vezes não é tão alta. Então, assim, eu acho que a gente tem desafios muito maiores e desafios estruturantes. Dependendo do negócio, a infraestrutura é um grande desafio. Poxa, a gente não tem segurança pública, as nossas estradas são ruins. Então, dependendo do negócio, isso tudo pesa muito. E quando você olha lá fora, esses são problemas que já foram solucionados. Então, realmente, o empresário brasileiro, ele é um cara, não sei nem se corajoso, eu acho que ele é meio insano para fazer o que faz. Tem um pouquinho de insanidade. É. Você falou sobre o erro. Aqui é muito crucificado quando a gente erra, né? Muito. Lá fora não é tanto assim. A cultura, principalmente no Vale do Silício, eu erro rápido porque aí eu me aproximo do meu acerto rápido. É óbvio que não é tudo tão romântico assim. Tem muita gente que tem ansiedade, tem muita gente que usa muita droga, então tem um lado obscuro disso tudo, né? Isso tudo gera uma ansiedade também, então não dá para a gente olhar só para o aspecto positivo. Mas quando a gente olha para o aspecto do erro, eles não crucificam os erros como a gente crucifica. Aquela coisa, se tá errando é porque a pessoa tá tentando, né? Se a pessoa não erra... E é preciso tentar, né? Exato. Volta para aquela pergunta lá que você falou que faz nas entrevistas, né? Quantos erros você teve? Não é? Tipo nenhum. O empresário que não faliu uma empresa ainda não empreendeu certo. Jaque, pra gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, gostaria que você trouxesse pra gente uma frase que você gosta muito e que ou talvez te guie ou, sei lá, somente é uma frase que você gosta muito. Nossa, mas que genérico isso. Tenho tantas. Tenho muitas frases que eu acho que guiam muito a minha jornada, né? Uma delas que eu gosto muito, que tem muita representatividade não só para a minha história como empresária, mas como pessoa, é que eu acredito que qualquer pessoa ainda pode e deve sonhar, seja qualquer sonho que ela queira realizar. Então, é uma frase que me guia muito, me motiva muito. Putz, o dia que eu parar de sonhar, tipo, minha vida perdeu a graça, entendeu? Então, se é pra gente ir para esse lugar, eu acho que de bate-pronto é a frase que me vem na cabeça.